Já começaram a gravar. Você está com o microfone fechado, Dudu. E agora? Agora sim, perfeito. Então Que tá, Deus boa te noite a ilumine, meu todos. amigo. Obrigadão, então, Alexandre. O tema que a gente está tratando, que é a influência do médium na comunicação, é muito, 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 muito importante. Principalmente porque os espíritos estão dizendo aqui como que eles fazem uso das faculdades mediúnicas do médium, né? Seja ele um médium mecânico, semimecânico, né? Ou inconsciente, na verdade, na psicografia a gente usa os termos mecânico e semimecânico, e na psicofonia a gente acaba falando do médium consciente, inconsciente e semiconsciente. Na verdade, na grande maioria dos casos, né, os médiums são, no caso da psicofonia, eles são semiconscientes. São raros aqueles que são completamente inconscientes. E mesmo o médium inconsciente, né, ele participa da comunicação. O espírito Erasto aqui, e também o seu companheiro, esqueci o nome agora, mas vai chegar ainda. Os dois nos informam, né, claramente que é como se eles quase que tomassem de assalto, entre aspas, né, a bolsa do médium, né? E essa bolsa é o seu cérebro, é aquilo que ele guarda, né, de informação que está no seu cérebro. Então, todos os médiums deveriam estar sempre estudando, deveriam estar analisando as suas comunicações, as comunicações que vêm por meio dele, né? Sejam aquelas comunicações por meio da psicografia, seja da psicofonia, de todas as formas, é absolutamente necessário que o médium estude para facilitar o trabalho dos bons espíritos, né? Se utilizando da sua mediunidade. Ok? Muito bem. Então, nós estamos no capítulo 19, item 225, em que tem uma série de parágrafos, né, em que esses espíritos estão nos trazendo, e nós paramos, né, num parágrafo que começa assim, tem duas aspas, no meu caso, tá? Quando queremos transmitir dados espontâneos, tarará, tarará, tarará. É nesse ponto que paramos. E no livro, né, dos médiuns, não, desculpa, no livro Seara dos Médiuns, é a lição número 39, que se refere ao item 223, parágrafo 6º, ok? Mas nós lemos aquilo, voltamos e resolvemos estudar o livro dos médiuns neste capítulo 19. E eu acho que fizemos muito bem um dia nesse capítulo. Muito bem. Eu queria saber se a Elisete está presente. Estou sim, Eduardo. Boa noite a Boa todos. noite. Você pode ler para nós, então? Alguém Vamos. tem, só um minutinho, alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Muito bem, então vamos em frente, Elisete. Obrigado.
Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que eles nos fornecem, e isto à sua revelia. Veja, pode parar, pode parar. Veja bem o que ele está falando. É isto à sua revelia. Ou seja, o médium empresta para o espírito tudo aquilo que ele tem, e o espírito vai utilizar. Se for um bom espírito, ele vai caçar as coisas boas que o médium tem dentro do cérebro. Se for um espírito mediano, vai ser mediano, vai pegar aquilo que lhe convém na mente do médium. Ok? No cérebro, né? Ele atua à revelia do médium. Veja bem isso. Aí que ele vai falar da questão da bolsa. Pode seguir. É como se tomássemos de sua bolsa as somas que ele aí possa ter e dispuséssemos as moedas que a compõem na ordem que nos parece mais conveniente. Ok? Ou seja, eu tenho meu conjunto de palavras, no meu vocabulário, aquilo que eu já vi, aquilo que eu consegui formar, né? Associação de ideias para ter uma fala, né, que vai fazer sentido. Então, aquilo lá está na minha mente, eu tenho as ligações neuronais necessárias para que isso se dê da melhor forma possível comigo. E os espíritos vão se utilizar daquilo que for o melhor para eles. É como se eles tirassem da minha carteira, né, as moedas ou as notas de reais, do jeito que eles quisessem, organizando do jeito que eles tivessem vontade, né? Da maior para menor, ou vice-versa. Então, é muito importante que o médium saiba disso. Por quê? Porque aquilo que ele traz na mente é do que será, é do que se servirá o espírito para falar. Ok? Para escrever. É aquilo que está na mente do médium. Eles se apropriam do jeito que for o melhor para eles passarem a mensagem que eles desejam. E veja, lá no comecinho ele fala de uma mensagem espontânea. Ora, esse mesmo processo se aplica naquela mensagem que não é espontânea, né? Eles podem ser evocados e vão responder, mas o médium vai emprestar as faculdades mediúnicas dele da mesma maneira, né, que ocorre nas manifestações espíritas espontâneas. Ok? Dúvidas, comentários? Muito bem, então vamos em frente. Entretanto, quando é o próprio médium que nos quer interrogar, seria bom que refletisse seriamente no que acabamos de dizer, a fim de fazer com método as suas perguntas, facilitando assim o nosso trabalho de responder a elas. Porque, como já vos dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem, sendo para nós tão difícil quanto penoso mover-nos no labirinto dos vossos pensamentos. Quando as perguntas são feitas por um terceiro, convém que sejam comunicadas previamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então
nós outros teremos mais facilidade para responder, graças à afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Isso, dá uma paradinha então. Vejam bem, é muito importante o que ele está dizendo aqui, né? Isso se dá principalmente com a psicografia, ok? Ou seja, quando o espírito do médium deseja respostas sobre algum tema por parte dos espíritos, não basta ele formular a pergunta escrita assim, mentalmente e esperar que venha a resposta. Além disso, né, tem que tomar muito cuidado com a resposta que será dada. Por quê? Porque o médium faz parte da comunicação. Então, as perguntas têm que ser preparadas previamente. É esperado das perguntas que haja uma sequência. Portanto, vamos dizer que tem alguma dicotomia numa pergunta. O médium, o espírito teria que responder sim numa direção e não na outra direção, falando algumas coisas. Bom, então, o médium prepara as perguntas com antecedência, aquele médium, né? Prepara as perguntas com antecedência, dentro de uma sequência. Se neste ponto crucial aqui o espírito responder A, eu faço perguntas nessa sequência que vai para o A. Se ele responder B, eu vou fazer perguntas diferentes, porque são, né, divergentes o A e o B. E assim por diante. Mas ele, né, alerta porque o espírito, né, os espíritos que vão responder as perguntas por aquele próprio médium, né, eles vão responder aquilo que for exatamente perguntado. E se eles querem, na verdade, que passar, né, desejam passar uma informação importante, então o médium que fique precavido, né? Além disso, uma das coisas que os espíritos falaram sempre ao longo do tempo é a absoluta necessidade de se analisar toda e qualquer comunicação recebida dos espíritos, seja por intermédio da psicofonia, né, seja da psicografia. Ele precisa analisar o contexto e ver, é razoável o que está sendo dito? Certo? Se não for razoável, descarta. Descarta completamente. Não é razoável, né? Então, ele fala assim, é muito importante, né, que as perguntas sejam feitas com método. Embora ele esteja falando dos próprios médiuns, do espírito do médium fazendo, né, as perguntas, né, encaminhando as perguntas, é muito interessante de ver, né, que isso vale para todos que vão se comunicar. Seja pela psicofonia, seja pela psicografia, há que ter-se método, né, para fazer perguntas e, dependendo da resposta, seguir num caminho ou seguir no outro. Ou perceber que os caminhos são absolutamente iguais e que não fazem diferença nenhuma. Então, é importante a gente perceber. E é isso que ele está nos alertando, né? Eles precisam de
que seja facilitado o trabalho dos espíritos na hora da comunicação. Por quê? Ora, se são espíritos adiantados, o que eles vão ficar esperando? Você pensar numa pergunta que vai ser feita, e se for assim, peraí, agora você me pegou de calça curta, deixa eu ver. Ah, não, então, não dá. Né? Absolutamente necessário que seja feito, né, o quanto antes, de maneira organizada, de maneira que as respostas, né, elas virão dentro da possibilidade dos espíritos darem ou não aquele tipo de resposta, senão eles não vão dar. Né? E ele fala assim, como já te dissemos, né, em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável, né, desordem, ou seja, essa desordem, uma juntinha com a outra, está tudo uma desordem só. Né? Então, e ele fala assim, para nós, não só, como é que é? E não só difícil, como também penoso, se nos torna, se vamos dizer, como é que é? Não nos torna mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos, ou seja, eles ficam complicados, né, com o pensamento. Muito bem, eu queria chamar a atenção para essas coisas. Tá? Agora, veja que quando é um terceiro que vai fazer, tá? Facilita um pouco, é melhor para eles, mas também tem que ter método. Beleza? Comentários? Comentários, dúvidas? Então, Eduardo, eu achei assim, esse de terceiros, né? Então, Uhum. antes de se fazer, né, a pergunta direto, ele precisa primeiro o médium saber dessa pergunta. Mas quando você está fazendo, ele já não vai saber. Espera só um pouquinho, então eu me perdi aqui. Quando as perguntas são feitas por um terceiro, convém que sejam comunicadas previamente ao médium. Quer dizer, o terceiro não fazer direto para o espírito ali, né, que está junto ao médium, e sim para o médium. É Tá isso que eu entendi, bom. para que este se identifique com o espírito do evocador. Então, eu vou explicar da seguinte maneira. Qual que era a ideia, né, do Kardec? Bom, quando você está numa instrução de aprendizado, uma comunicação de aprendizado, buscando o aprendizado, né, dos bons espíritos, você não vai ficar fazendo pergunta boba, né? E então os espíritos pedem, olha, faz a pergunta com antecedência. Por quê? Porque o médium pode saber que vai ser perguntado sobre determinado assunto e ele se preparar antes. Aí você vai falar assim, mas calma, mas aí você está deturpando. Ora, todo mundo que já participou de reunião mediúnica, e quem não participou, eu estou dando essa informação, a equipe espiritual, geralmente, a grande maioria das nossas reuniões mediúnicas, elas são reuniões de for, é, hum, pela voz. Eu esqueci o nome, olha se pode. Psicofonia, né? Essa é a palavra. Né? Então,
é interessante, né, que o médium recebe a visita de espíritos, inclusive para permitir a aproximação de um determinado espírito, seja ele bom, seja ele um espírito sofredor, né? Haver uma afinidade fluídica entre o médium e o espírito comunicante, né? E essa harmonização fluídica vai se dar, obviamente, colocando os dois em contato. Para mim, né, o meu paralelo nessa informação que está escrita aqui, né, é semelhante, né? Se eu conhecer a priori as perguntas e conseguir refletir sobre elas, os espíritos vão ter mais facilidade para responder, porque eu já pensei no assunto, do que se eu não tomasse conhecimento nenhum e fosse pego de surpresa, inclusive pela própria, ah, sei lá, pergunta que não deveria ter sido feita, né? Qualquer coisa assim. Tá ok? Então, é nesse sentido, Elisete, que eu acho que dá para se fazer esta comparação. Mas estou aberto a novas inquirições. Não, ok. Ok. Eduardo, Oi. eu queria te fazer uma pergunta. Hum. E se essas perguntas, vamos dizer, uma pergunta foi passada para o médium, olha, o espírito vai querer saber, vai falar sobre isso, né? E a pessoa que fez essa pergunta passou, o médium estudou, como você falou, pesquisou, e aí o espírito vem e fala diferente, não sei, fala alguma coisa que não é que não encaixa, mas que vai contra aquilo que o médium pesquisou, né, que vai de um outro lado. É possível isso acontecer? Ué. É possível que o espírito esteja certo? E aí, É como é que possível. fica? É possível que o espírito esteja certo, assim como é possível que ele também não esteja certo. Veja, Somente isso vai depender, então, da interpretação de quem fez a pergunta. de quem fez e de quem pegou a resposta. Você entendeu? Entendi. Daí a importância, porque um determinado caminho de respostas, né, que seria esperado, pode não ser o caminho tomado pelo espírito, ele pode dar exemplos que vão sair em outra direção. E aí vai depender de quem fez a pergunta também pesquisar para ver se essas informações são Se é corretas. razoável ou não, exato. Isso é fundamental. Todo mundo que conversa com os espíritos, suponha que eu vou lá no nosso cantinho, você está lá na sala 1, você recebe o seu espírito guia, né? E eu pergunto uma coisa para o seu espírito guia e ele me fala uma coisa que, primeiro, eu nunca esperava ouvir aquela coisa do seu espírito guia, mas, né, ela é de tal ordem que me faz refletir. Muito bem. Eu sou daqueles que questionam, ok? Mas tem gente que não questiona. Se o seu espírito guia me falar alguma coisa que vai contrário, vai, vamos dizer assim, de uma certa maneira, quebrar uma linha de pensamento, de entendimento meu sobre um determinado tema, muito, assim, de uma forma muito diferente,
cara, eu vou questionar esse espírito até o fim, certo? E o que é bom é que os bons espíritos, sabendo que nesses momentos o que nós estamos querendo efetivamente é o aprendizado, né? E daí que é importante você ler bastante, conhecer bastante, para que você possa questionar, porque se o espírito falar alguma coisa que na tua cabeça é legal, muito bom mesmo, eu acho que é isso mesmo, certo? Seu aprendizado é praticamente nulo, porque você já sabia toda aquela resposta lá. Agora, se o espírito fala uma coisa e você fala, eu gostaria de perguntar novamente de outra forma, né? Os bons espíritos vão responder quantas vezes forem perguntados, né, desde que haja boa vontade e abertura para o aprendizado, para receber aquela informação, né, e não ficar questionando o tempo inteiro. Então, é sempre importante, você faz a pergunta, ele responde, você fala assim, olha, não fiquei satisfeito, por quê? Podia acontecer assim, assim. Não, aí ele vai falar assim, não vai acontecer desse jeito, porque o caminho para fazer é esse, por causa disso, disso e disso. Então, esse diálogo pode ocorrer, você entendeu? E é um aprendizado tanto para os espíritos, né, que estão se comunicando, quanto para os médios e os assistentes da reunião. Um dos motivos de eu perguntar isso foi porque, assim, esses dias agora eu me lembrei várias vezes de alguns questionamentos que a Lívia fazia com o irmão Bento, né? Ela dava umas, assim, ela colocava umas coisas que aí ele vinha e explicava. E, às vezes ela fala assim, vou pensar. Então, uma vez eu fui num atendimento fraterno com o irmão Bento, estava o seu pai, o seu Fausto, a Leda, e tinha mais uma pessoa que eu não lembro. E estávamos eu e a Sônia no atendimento. Aí o Espírito falou uma coisa, eu falei assim, ele falou assim, pode perguntar. Aí eu falei assim, olha, o meu entendimento é assim, assim, assim. Aí ele deu um sorriso, era muito interessante, o seu Fausto dava um sorrisinho assim, bem, né? E falava, muito bem, assim, 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 assim. Ele deu a resposta de novo. Ficou satisfeito? Eu falei, não, eu acho isso, isso e isso. Porque eu li em tal lugar, em tal coisa, então, ele falou assim, tá certo. Então, e aí ele foi, até que eu fiquei satisfeito, certo? E ele falou assim, você pode perguntar quantas vezes você precisar, porque precisa ficar esclarecido e muito claro, entendido tudo isso que nós estamos conversando aqui. Muito bem. Os bons espíritos não se intimidam com nenhuma pergunta, eles não fazem nenhuma questão que você aceite tudo que eles estão falando, e você pode fazer quantas vezes for fazer a mesma pergunta se você não conseguiu entender. Ele vai dando respostas por outros caminhos até que aquilo caia na tua cabeça. Mas todas as respostas são semelhantes no conteúdo. Você entendeu? O final vai ser igual. O que final muda vai são ser os igual. caminhos que chegam lá. Por quê? Porque depende de quem está recebendo a informação.
ok? Daí a importância do médium estar preparado. E também aquelas pessoas que participam das reuniões ou que estão conversando num atendimento fraterno com o espírito, estejam atentos para o que perguntar. E daí a importância dessas pessoas também estudarem, para não ficar fazendo pergunta que não precisava fazer, que podia encontrar no livro, e que muita gente tem preguiça de ler. Está cheio de gente no movimento espírita que não gosta de ler, certo? E aí acaba tendo dúvidas que poderiam ter sido sanadas com leitura já consolidada, o tipo da informação que ele está precisando, por diversos autores espirituais. Mas é isso. Obrigado, Edu. Valeu. Vamos em frente, então. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguém abriu aí? Oi. Oi, Eduardo. Pode Eu perguntar. gostaria só de comentar essa palavra impregnar. Eu achei muito interessante quando se fala antecipadamente a gente comunicar, se identificar com o espírito e dele se impregnar. Então, eu fico pensando que quando a gente esse método, né, de primeiro se preparar para a pergunta ser feita, eu acho que tem a ver algo diferente aí, porque existe uma impregnação do espírito, quando chega na hora, ele já está sabendo mais ou menos a pergunta, mais ou menos não, ele está sabendo a pergunta a ser feita, porque já está eu fiquei pensando assim, o que vem a ser se impregnar? Se é o perispírito que fica impregnado da lembrança da pergunta que vai ser feita, porque tudo é pensamento, né? Tudo é por pensamento. Então, eu acho que se impregnar quer dizer bastante coisa aí, que a gente ainda no mundo espiritual, a gente não sabe como funcionam essas perguntas e respostas. Não sei se é tão importante assim, dessa forma como você está colocando, né? Porque o espírito, né, que vai responder, sabendo de antemão o tipo de pergunta ou as perguntas que iam ser feitas, ele se prepara para responder e vai tentar buscar na mente do médium, certo? Vamos dizer assim, é como se tivesse feito um rascunho daquilo que ele tem que responder. Então, nesse sentido, pode até ser que a palavra impregnar, né, que o espírito se impregna, ou o espírito do médium também, fique impregnado, né, com aquilo que seria a resposta do espírito, né? O grande problema da forma como está escrito, né, é que podem aparecer pessoas que falam assim, o médium está respondendo aquilo que ele mesmo quer. E quer falar, isso daqui veio dos espíritos. Por que não pode ser assim? Né? E aí a gente lembra o seguinte, se nós estamos nos comunicando ou buscando a comunicação com os bons espíritos, o médium que frauda as perguntas em nome do espírito, mas é ele, médium, que tem as respostas, ele está fazendo uma fraude. E, portanto, junto dos espíritos superiores, ele não vai ser amparado. Não é razoável. Daí a importância
também do médium se preparar moralmente, porque não basta só o conhecimento que os espíritos estão trazendo sobre os mais diversos assuntos relacionados com a vida, na Terra ou fora dela. Certo? Isso é muito bom. Agora, ó, o médium que queira, né, falsificar a informação, ele vai ficar de fora da comunicação. Os espíritos não vão se utilizar dele. Então, Eduardo, mas quando eu disse impregnação, eu quis dizer assim, facilitar quando ele, como se diz, ele ficou pensando a pergunta que ele quer fazer, um tempo bom, e isso ficou impregnado para o espírito, ficar mais fácil para o espírito responder, não que ele queira falsificar, entendeu? O impregnar, para mim, seria deixar vivo nele a pergunta. Assim como também existem tantas mensagens que o Chico recebia, que diz que dava até para ver as palavras escritas em ouro, né? Então, eu acho que vai muito da força do pensamento, se preparar antes, né? Ter muito cuidado, claro, mas essa impregnação que eu quis dizer é que fica marcado e fica mais fácil para o espírito responder. Eu acredito que é isso. É eu que acho. Mas foi isso Desculpa. mesmo que eu... Não tem que se desculpar. Foi isso mesmo que eu falei. Eu só disse assim, só tem que ter tomado o cuidado para que o médium que prepara as perguntas de antemão, ou uma outra pessoa que prepara as perguntas para serem passadas para aquele médium com antecedência, certo? Que não se, vamos dizer assim, que o médium fique atento, porque vai ter pessoas que podem falar que ele já sabia de antemão aquilo que ia ser perguntado e respondeu ele mesmo e não o espírito. Certo. Entendeu? É esse que é o ponto que é importante aí a gente ficar bastante atento. Obrigado, viu? Não, que é isso. Mais alguma fala aí? Então, deixa eu ver em que lugar que nós paramos. Sem dúvida. Isso. Sem dúvida, podemos falar de matemática, servindo-nos de um médium que a desconheça por completo. Porém, quase sempre, o espírito desse médium possui, em estado latente, conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. Isso. Enfim. Não. Já você faz o finalmente, ou enfim. Né? Então, os espíritos, veja que é muito importante isso, e é por isso que o capítulo fala sobre a influência moral dos médiuns. Né? É muito importante a gente prestar atenção. Né? Ora, quando nós estamos falando, né, de comunicação, por uma pessoa, um médium, que não conhece nada de matemática nesta vida, e aí a gente usa o termo nesta vida, né? Ele
traz este conhecimento no seu perispírito, que nessa vida, por algum motivo, está barrado o acesso a este conhecimento. Então, o médium tem dificuldades em saber trigonometria, né? Saber, sei lá, números complexos, né? Então, bom, nesta vida. Mas ele tem esse conhecimento de vidas anteriores. Então, o espírito comunicante pode dar a sua comunicação, certo? Utilizando esse conhecimento prévio de encarnações anteriores a esta vida atual, né? Em que o Antônio sempre, aquela personalidade, né? Adquiriu naquela vida um determinado conhecimento que agora está dormente, né? Então, em cada vida, nós assumimos uma determinada personalidade de forma, né, a que a gente tenha experiências diferentes umas das outras para o nosso aprendizado. Então, né, é importante que este conhecimento latente que está em nós possa ser utilizado pelos benfeitores espirituais para nos trazer um determinado conhecimento que eles desejam que aconteça. Comentários? Muito bem. Podemos seguir. Enfim, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto tratado, o da reunião das letras e das palavras, uma a uma, como em tipografia. Vai mais um Conforme, pouco. conforme já dissemos, os espíritos não precisam revestir seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem naturalmente entre si, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes as ideias, ainda que mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível é necessária para nós. Erasto e Timóteo. E aí tem uma observação. Uhum. Não, vamos, já já a gente vê a nota do Kardec, tá bom? Então, é importante, né, nós percebermos essa informação dos espíritos aqui, né? Então, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Olha, eles se comunicam, né, por intermédio do seu pensamento. Os espíritos se comunicam por meio dos seus pensamentos. Já nós, encarnados, né, somos obrigados a traduzir isso. Traduzir como? O nosso pensamento é traduzido em palavras. Nós organizamos as letras, né, as palavras numa frase, num determinado parágrafo que faça sentido esse parágrafo, depois começa outro com o seu próprio ponto principal, e assim por diante, escrevendo um livro inteiro, né? Isso é possível, né? Então, ele está falando lá, olha,
nós encarnados usamos as palavras. Agora, os espíritos não precisam fazer isso, né? E os espíritos podem se comunicar conosco, né? Podem utilizar-se isso que nós temos dentro de nós, certo? E isso vai ser feito da forma que for melhor, para que o espírito passe a informação que ele deseja. É muito interessante quando, na minha casa, lá em São Paulo, a gente tinha também praticamente uma reunião mediúnica. Não era esse uma reunião mediúnica completa, tal, mas e uma das pessoas, né, era um rapaz grandão, assim, e ele começou a receber um espírito, e esse espírito não falava português, né, mas não era um mau espírito. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia se comunicar, ele ficava, né, balançando as mãos assim, tal, tentava falar, mas por aquele médium não foi possível. Ele não conseguia falar nada. O médium não conseguia traduzir o que o espírito queria. Aí, esse espírito foi por outra médium, né? E ela dizia assim, a médium, mas é interessante, ele está falando e eu consigo entender o que ele está falando. E eu vou tentar traduzir o pensamento dele. Na verdade, a mente dela, o seu perispírito, né? O seu espírito, por intermédio do seu perispírito, recebia o pensamento do espírito, né? E ela, como estava treinada a usar as palavras em português, falava em português. E eu vi isso acontecer várias vezes nas nossas reuniões mediúnicas aqui no grupo de quinta-feira. O espírito fala uma coisa, ele tem uma língua completamente diferente, apareceu japonês, ucraniano, húngaro, russo, alemão. Vocês puderem imaginar, em inglês. E o médium fala em português. Ele está traduzindo o pensamento, né? Era isso, basicamente, que ele estava fazendo, né? Então, antes de encerrarmos, vamos ver aqui o que o Kardec fala sobre essas coisas dos espíritos. Erasto é um dos maiores entendidos no tema mediunidade, que trabalhou ali com Kardec. E o Timóteo. Observação. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela resulta o princípio de que o espírito aure não as ideias do médium, mas sim os materiais necessários para exprimi-las, que ele encontra no cérebro do médium. Quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. É por isso que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, exatamente como se exigíssemos
que escrevesse em alemão uma pessoa que não conheça uma única palavra dessa língua. Se o médium não souber ler nem escrever, não dispõe nem mesmo das letras em seu cérebro. Torna-se necessário, então, que o espírito lhe conduza a mão como se faz a uma criança que começa a aprender, sendo ainda maior, nesse caso, a dificuldade que o espírito encontra para vencer. Estes fenômenos, portanto, são possíveis e deles há numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder se mostra pouco apropriada para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos devem preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou, como eles dizem, os médiuns bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que solicitam esses fenômenos como meio de se convencerem tratassem antes de estudar a teoria, haveriam de saber em que condições excepcionais eles se produzem. Muito bem. E aí? Então, ele faz um resumo final, né, mostrando que o espírito não pega as ideias do médium, para a gente tirar da cabeça que há fraude, né? Só para lembrar isso daí. O espírito precisa do material na cabeça do médium para facilitar a sua comunicação. Se você quer comunicações extensas, né, um livro, por exemplo, vai ter que ser feito por capítulo. Vamos fazer o Chico Xavier, por exemplo, e vários outros médiuns por aí. Você faz um tanto por dia até chegar no final, né? E isso é bastante natural, né? O fato de se utilizar o conteúdo que está na cabeça do médium é para facilitar a comunicação. Ok? E assim nós terminamos o capítulo 19 do Livro dos Médiuns, né? E vamos dizer assim, está terminado também, né, o item 225, não. 223 do SEAP. Não, mas é que era o da Seara mesmo que eu ia falar. Do livro é a lição 39 do livro 39? Não é 39. Da Seara dos Médios é 39. 39. É a questão desse capítulo que a gente acabou de estudar dos médios, a questão 223, o parágrafo 6, né? Que acho que é uma pergunta, né? 6. É a lição. Controle, tá sendo. Interpretação, né? Isso. Muito bem. São 54. Você poderia ler para nós, só para a gente finalizar, a lição 39 do livro Seara dos Médiuns? Tá, vamos lá. Interpretação. Reunião pública de 30 de maio de 60. Questão número 223, parágrafo 6º. Não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor a fim de evidenciar-se entre os homens, embora os fenômenos consigam alicerçar a convicção. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros
suscita observações científicas, mas não interfere em questões de conduta. Não é tanto de palavras que o Senhor necessita a fim de revelar-se entre os homens, embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão que contunde raramente ajuda a discernir. O mais nobre orador pode representar-se num disco. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita a fim de mostrar-se entre os homens, embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. O cálculo que exagera raramente ajuda a discernir. O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da cabeça, mas desconhece os problemas do coração. Não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a fim de externar-se entre os homens, embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registro de sentimentos. Não é tanto de competições que o Senhor necessita a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turfe de vez em vez grita e chora, aplaudindo um vencedor. E esse vencedor é sempre um cavalo. Para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, da paciência e do amor, porque só a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão, e só o amor é o poder que realmente transforma a vida. Muito bem. Muito boa a mensagem, né, do Emmanuel, mostrando o seguinte, que o que importa efetivamente, né, não é a aparência, mas o conteúdo. Esse é o ponto principal, né? Muito bem. E assim terminamos a lição 39 do livro Seara dos Médiuns e o capítulo 19, né, ligado, então, à influência dos médiuns, né, o quanto que ele vai fazer para facilitar a comunicação dos espíritos. Muito bem, vamos encerrar. A Cecília está por aí hoje? Acho que ela não está, né? Muito bem. E aí, Nilza, quer fazer a prece de encerramento? Posso fazer, peraí. Posso fazer, ô, Eduardo? Pode fazer, então, por favor. Obrigado. Então, assim, elevando os nossos pensamentos ao Deus, Pai maior, a Cristo Jesus, que nos ampara e nos protege diariamente, possamos todos aqui agradecer esse momento de estudo que nos ajuda tanto no dia a dia nosso, ajuda a compreender as dificuldades que passamos e assim que possamos cada dia crescer um pouco mais. Agradecemos também a disposição dos nossos amigos que nos ensinam e está sempre conosco e só gratidão. E assim, com o coração cheio de gratidão e alegria, oferecemos a prece de Jesus ao irmão
mais necessitado da nossa casa, do nosso cantinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe entregues a tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Sim, seja. Antes do Obrigado. Espera aí, pessoal. Não sai só aí por enquanto, não. Eu queria pedir aí ao pessoal, lembrar, né? Eu vou viajar na próxima semana, estarei fora. Eu vou ter que contar com o apoio aí do Alexandre, do Antônio, né? As pessoas que são do grupo aí que podem fazer, porque vou viajar com Soninha Maravilha, nosso aniversário de casamento, e estamos fora semana que vem. Que chique. É, É. vamos passear. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Obrigado. Edu. Um abração para a Sônia também. Obrigado, viu, gente? Um abraço para vocês. Um então. abraço. Boa noite. Abraço. Bom passeio. Boa noite. Aproveitem. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.